Conectamos dezenas de corretoras em um só lugar para você comparar e negociar Bitcoin, Ether e outras criptomoedas. Nossa tecnologia permite que você compre ou venda, sempre com o melhor preço do mercado. Bitcoin é na Bitpreço. Bem-vindos ao canal Voepa, o canal do velho mais doido da internet. Para você que sempre quis aí algumas análises bem bacanas a respeito do Bitcoin e a respeito também das outras criptomoedas, nós trouxemos agora no nosso canal um trader muito legal, que é o Tainan. Diariamente ele vai estar trazendo aqui algumas análises para ajudar a tomarmos as nossas decisões do mercado. Na descrição desse vídeo vai ter o link do canal do Tainan, então não deixa de se inscrever lá, cara. E agora vamos acompanhar essa análise. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Criptográfico, aqui quem fala é o Tainan. Hoje é o dia 9 de junho de 2021, uma quarta-feira, e vamos aí falar sobre o Bitcoin e mercado de criptomoedas. Bem pessoal, hoje o Bitcoin chegou a subir aí em torno de 12% no dia de 9 de junho, né? Que é uma subida fenomenal. E pessoal, por isso que ontem eu falei que não poderíamos considerar o rompimento daquele triângulo enquanto ele não superasse aí a mínima dos 30 mil dólares, tá? Que é a mínima aí dos últimos meses, né, pessoal? A gente vê que o Bitcoin veio fazendo aí várias armadilhas, vários falsos rompimentos de triângulo nessa região, tá? Então, pessoal, só dá para confiar que vai romper para baixo se ele conseguir passar para baixo dos 30 mil. E hoje, como esperado, né, mercado lateral ele faz isso, ele foi lá e voltou a subir, tá? Tem muita gente questionando, Tainan, como o mercado tá parado? Você está falando que o mercado tá parado, sendo que ele tá caindo aí, ontem ele chegou a cair 10%, hoje ele subiu 10%. Como que ele tá parado? Gente, a questão é o seguinte, tá? Ele não tá fazendo tendência, ele não tá mantendo a subida, ele cai e depois ele volta a subir, ele sobe e depois ele volta a cair. Enfim, ele não tem tendência, ele não está fazendo topos e fundos cada vez mais altos, não está fazendo topos e fundos cada vez mais baixos, ele não tem uma tendência de alto e nem uma tendência de baixo, ele está fazendo o que a gente chama de andar de lado, tá? E esse é o mercado mais perigoso para se operar, pessoal. Quando que a gente sabe que ele vai parar de andar de lado? A gente vai saber isso, tá? A gente vai saber se ele vai continuar caindo se ele perder esse último fundo, que ele vai estar fazendo um topo e um fundo mais baixo. A tendência de baixa, ela é composta aí por topos e fundos mais baixos. A gente vai saber se ele está na tendência de alta se ele começar a fazer topos e fundos cada vez mais altos. Mas por enquanto a gente não tem isso, tá, pessoal? Tainan, ele subiu hoje aí, né? Subiu 12%, ativou o setup 9.1 de compra. Tá legal para entrar? Gente, eu vou falar por que eu acho que não tá legal para entrar, tá? E esse motivo vai além do gráfico, tá? Além do gráfico, além da análise de sentimento do mercado. Na minha visão, pessoal, a principal informação que vai movimentar o mercado amanhã são esses dados aí de inflação nos Estados Unidos. O CPI é o equivalente ao IPCA aqui do Brasil, né? Índice de preço ao consumidor, tá? Tainan, mas a inflação ela é boa para o Bitcoin valoriza quando há inflação. Gente, a questão é a seguinte, essa lógica de o Bitcoin valorizar, ficar escasso e o dinheiro ficar cada vez mais abundante, o dinheiro fiduciário ao longo prazo é uma coisa, tá? Mas no curto prazo o Bitcoin ele sente sim os ruídos das bolsas. E pessoal, o que acontece? O mercado ele tá com medo, tá? O mercado tá com muito medo de ter inflação nos Estados Unidos, a inflação começar a galopar lá e o governo de lá começar a ter que fazer medidas aí para desestimular a economia. Isso assusta os mercados e por sua vez assusta o Bitcoin. Então esse é o temor. Se a gente vê aí amanhã esse dado de inflação vindo alto, pessoal, pode complicar, tá? Por quê? Porque o mercado pode entender que talvez o governo dos Estados Unidos ele venha aí tomar medidas para estar combatendo essa inflação. Tainan, mas o que está acontecendo? Que inflação é essa, né? Por que tá tanto medo dessa inflação? Gente, para vocês terem uma ideia, a inflação ela vem aí fazendo um comportamento aí de aumentar, tá? A gente vê aqui, pessoal, nesse núcleo de índice de preço consumidor, por exemplo, tá? A gente vê o seguinte, olha,
Para fevereiro a projeção era 1,4, ele veio abaixo. Janeiro e fevereiro, né, nos Estados Unidos, a gente teve lá uma projeção, o valor que veio, a inflação veio abaixo da projeção dos economistas. Então mostrava que o mercado estava comportado, estava apresentando um comportamento previsível, né? Porém, pessoal, a partir de março, o mercado começou a apresentar um comportamento um pouco estranho, tá? A inflação registrada no mês de março aí, ela já foi em torno de 1,6, né? Abril 3, ou seja, pessoal, o que começou? Abril 3, isso. Em março a projeção era 1,5, foi 1,6. Em abril a projeção era 2,3, depois ela veio 3. Agora a projeção é 3,4, né? E vamos ver aí o que vem, pessoal. Vamos ver o que vem. Tem várias formas de medir inflação, a gente tem que se atentar aos índices principais, né? Se vier acima, pessoal, o mercado pode entender que a coisa está fora de controle, a coisa está andando, a economia está se aquecendo mais rápido do que o esperado. Isso pode levar os agentes do mercado aí a entender que a gente pode vir a ter uma inflação fora de controle, que o governo dos Estados Unidos tende a tirar os estímulos, tá? Tainá, mas o que esses estímulos têm a ver com o Bitcoin? Gente, basicamente, um dos principais motivos aí que levou o Bitcoin e as bolsas a subirem da forma que subiram é principalmente esses estímulos, tá? A gente tem que lembrar que a gente acabou de sair de uma crise, né? A gente ainda está em uma crise muito séria. A gente teve a economia aí travada em alguns momentos, né? E esses estímulos, essa impressão de dinheiro foi o que ajudou aí o Bitcoin e as ações ativos de risco a subirem, né? Essa injeção de liquidez. Só que se começa a ter inflação, a inflação ela não é boa, tá, pessoal? Ela é prejudicial e os governos eles tendem a frear ela, né? Uma das principais formas mais tradicionais de frear é por meio de mudança na taxa de juros, aumentando a taxa de juros, que é o preço do dinheiro, mas nem sempre ele vai fazer isso, como no caso dos Estados Unidos, né? Lá eles podem aí fazer alguma diminuição de estímulo caso a inflação venha acima do esperado. Então, amanhã, 9h30 da manhã, sai esse dado, tá? A gente deve prestar muita atenção no que vai vir, porque isso aí vai influenciar o Bitcoin, que é o que a gente quer saber, o Bitcoin e o mercado de criptomoedas. Então, pessoal, eu não me empolgaria com essa alta de hoje por enquanto, tá? Eu esperaria aí a notícia da inflação que vai sair amanhã lá nos Estados Unidos, o dado de inflação, o CPI. Veria como ele vai se comportar antes de tomar uma decisão de comprar o Bitcoin aqui, antes de olhar qualquer coisa, antes de olhar o gráfico, antes de olhar o sentimento do mercado, tá? Porque se vier acima, como aconteceu em abril e em maio e abril, né? Nos últimos meses aí, aliás, em abril e março, a gente pode ter uma complicação aí, viu, pessoal? A gente pode sim, caso isso aconteça, ver o Bitcoin aí descendo ladeira junto com as bolsas, tá? Então, é bom ficar esperto. Lembrando, se ele perder os 30 mil dólares aqui, né, ele vai estar fazendo aí um terceiro fundo, topo e fundo mais baixo, tá? Topo e fundo mais baixo. Ele poderia facilmente ir na região dos 20 mil dólares, que é a região que a gente vê onde está a POC, aqui tá, o ponto de controle, né? Uma região aí com altos históricos de negociação, um dos maiores históricos de negociação desde novembro do ano passado, tá? Quando começou a bull run, né? Então, galerinha, é isso. Acredito que agora a gente deve prestar bastante atenção aí, tá? Porque amanhã vai ser um dia decisivo, viu? E se o Bitcoin está estagnado aqui nessa região, né? Não consegue sair dessa região aqui entre 40 e 30 mil dólares. Ele está preso nessa região. Se ele está preso nessa região ainda, pessoal, talvez amanhã seja o dia em que ele vá se decidir se ele vai para cima ou se ele vai para baixo, tá? Seja o dia onde ele vai se decidir aí o que vai acontecer, tá, pessoal? E recapitulando, se os dados de inflação dos Estados Unidos ele vier muito acima, muito mais alto do que o esperado, sim, a gente pode ter uma queda no Bitcoin e nas bolsas, e no dólar a gente pode ter uma alta no dólar aqui no Brasil, tá? Se vier abaixo do esperado ou ali mais ou menos na expectativa, né, aí talvez a gente tenha aí uma volta do bom humor, tá? Isso vai depender muito de como esse dado vai sair, beleza? Bem, pessoal, no mais é isso. Desejo a vocês aí uma ótima noite e bons negócios. Até mais, tchau! Negocie Bitcoin Tether com mais de 300 formas de pagamento. Link na descrição.